junto ao Ciclismo de Teatro Encontro. E nosso encontro agora na quarta-feira à noite. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, de verdade. A gente quer agradecer ao Péricles e a todos do Teatro West Plaza, do Mostra de Cena, né? Quartas de Cena. A gente agradece muito pela essa oportunidade de estar aqui. A gente quer agradecer a Alzenira, cadê a Alzenira? A Zenira. Nosso figurinista! Ela que fez os figurinos maravilhosos. O Marcelo, da Grupo PVC, que fez os folders, gravou as fotos. O Gabriel está aqui, né, da Recreate, que administra todo o teatro, não se encontra. E a gente quer agradecer, além da presença de vocês, agradecer muito ao... Esqueceu mais alguém? Não, o mestre Samir, que sempre nos orientou. Mestre Samir, por favor. Alô, Samson. Boa noite todo mundo. A gente vai agora abrir para um bate-papo de 10 minutinhos. Tem algumas perguntas sobre o processo, vou passar o microfone aqui ao diretor do espetáculo, Samir. E depois a gente passa para o elenco, caso vocês tenham alguma pergunta. Boa noite, muito obrigado pela presença. É bem legal ver uma casa quase cheia, numa quarta-feira, com uma série de coisas acontecendo na cidade, para vir ouvir e assistir um texto de um autor de 500 anos atrás, 400 anos, enfim. Isso é muito legal para nós, né? Nós somos o Núcleo Teatral Tuiuiu, que teve como primeiro trabalho Eu, Pierre Rivière, degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. É um texto baseado no trabalho do Foucault. Depois nós fizemos o Descaminhos, onde nós trabalhávamos sobre a identidade, principalmente voltada para a identidade do oriental aqui no Brasil. E aí nós chegamos nesse trabalho que foi pegar os sonetos do Shakespeare e transformar numa peça de teatro e utilizando os poemas do William Blake, musicando, e quem fez as músicas, quem musicou foi a Isis, né? Então a gente está em processo, então seria muito interessante ouvi-los. Obrigado. Alguém tem uma pergunta que queira fazer? Você precisa de um feedback de vocês. Acho que ele não falar, não. Você ali. Ninguém. Vamos começar também, né? Alguém tem que começar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu queria saber, quanto tempo vocês levaram para conseguir essa montagem e o que motivou vocês a montarem essa peça? Eu diria que a gente está sempre em processo. Com essa configuração agora, ela é bem recente. Então, eu poderia dizer 4, 3 meses em relação a essa configuração. A gente só tem um dia por semana para se reunir, que é às segundas-feiras, às 5 horas da tarde, e aí vai até umas 8 da noite, então é um tempo muito curto, mas a gente trabalha muito em cima do que eles trazem para a gente, no sentido de compartilhar o que o outro traz, e eu vou aproveitando isso. Eu diria que esse texto, essa ideia de trabalhar com os sonetos do Shakespeare, ela já tem um bom tempo. Num determinado momento eu parei e li os textos e falei, nossa, dá para brincar com isso, dá para transformar isso numa peça. Utilizar sonetos, fazer a transição para uma linguagem dramatúrgica. Então isso já tem um tempo. Primeiramente com o Henrique surgiu essa possibilidade, depois veio a Isis e por aí passaram outros rapazes, mas que por uma série de fatores a gente começava e parava porque
Nós não somos um grupo subvencionado, nós não temos leis de incentivos, enfim. Então, todo outro apelo, inclusive o de sobrevivência, ele é mais importante às vezes do que despender esse tempo em relação ao teatro. Apesar de eu achar que a arte é uma necessidade. Assim como nós precisamos comer, nós precisamos da arte também. Então, mas é claro que a mais imediata é essa da sobrevivência, e isso fez com que algumas pessoas que entraram fossem saindo. Então o processo, como a Fênix, era um eterno recomeço, porque a gente não queria parar. Então, e uma das características do teatro é a perseverança, é a continuidade. Então a gente tem isso, a gente vai, apesar de não ter as possibilidades que deveríamos ter e poderíamos ter, por uma série de fatores, veja a conjuntura nacional, mas a gente insiste, a gente acha que é um ato de continuidade, é um ato de guerrilha, nesse sentido, né? De procurar um texto que fala sobre um tema que é o amor, né? Mas que amor é esse? E por que a gente escolhe o amor? Claro, a gente olha os últimos acontecimentos, a gente viu briga entre irmãos, pai e filho, por causa de outras coisas, quando deveríamos estar trabalhando mais com a comunicação, nos entendendo e ouvindo o outro, que é o grande problema, né? É saber ouvir. Obrigado. Alguém mais? Olá, boa noite. É um ponto pequeno, talvez, mas eu queria saber por que a escolha do Sono e Fúria no início da peça. O texto do Macbeth, ele é super interessante, e por falar do fazer teatral, foi por isso que nós escolhemos. Ele está falando o que é um ator, o que ele faz no palco, e o que acontece depois que ele sai desse palco. Então, falar da nossa própria profissão. A gente poderia ter escolhido, sei lá, voltando, porque a gente pensou na dramaturgia do Shakespeare, uma vez que o nosso material de trabalho foi os sonetos do Shakespeare, por que não pegar um outro texto que falasse sobre o fazer teatral, o ser ator, e aí esse veio à mente. Obrigado. Lucy, fala dos figurinos que são coreanos. Depois. Eu não sou um conhecedor dos sonetos do Shakespeare, mas eu senti aí um amor muito sofredor. Eu não senti o amor nas suas outras facetas. É assim mesmo? É sofredor total? Enfim, eu acho que esse amor é um amor dos tempos do Shakespeare, né? Esse amor já foi muito vivido, ele continua sendo vivido, né? Em várias instâncias, mas é bem isso, é um amor que sofre. Eu acho que o amor, na verdade, ele não deveria ser sofrimento, né? O amor que é o amor de verdade deveria ser algo que é prazeroso, que é gostoso, que te faz bem. E eu costumo dizer que se está te fazendo mal, tem alguma coisa errada com esse amor aí, né? E a gente discutiu bastante essa questão dessa relação aqui que se estabeleceu, né? Que na verdade é um triângulo amoroso, né? Então, dentro desse formato e dentro do que significa, né, esses moldes, eu acho que tem bastante sofrimento, sim. E aí trazer isso à tona de uma forma escancarando um pouco mesmo, né? Talvez até um pouco escrachando e de fato no final não dá certo, porque todo mundo vai embora, todo mundo abandona esse amor porque não está fazendo bem para ninguém. Então fica a reflexão aí né, que tipo de amor estamos vivendo. Mas o que eu não entendi é se isso já está no soneto dele ou foi uma interpretação que vocês deram ao soneto dele. Já está explícito no soneto dele, esse triângulo amoroso, vocês criaram tudo isso? Não. Na verdade, esse texto foi uma adaptação dos sonetos que o Samir fez há muito tempo atrás.
e que se configurou nesse triálogo, né, digamos assim. Então, não foi nada premeditado, mas aí acabou que com a leitura e com a nossa interpretação e com a própria experiência de cada um, a gente foi entendendo dessa forma, né? Que aí tem esse triângulo que se estabelece com o poeta, né, que é o Henrique no caso, a dama, que já percebeu qual é que é a dele, assim, de fazer esses jogos, né, esses jogos de amor com as pessoas com quem ele se envolve, e aí tem o jovem que está no começo, super ingênuo, sofrendo, sabe, assim, que acha que é uma coisa, o poeta promete muitas coisas para todo mundo, né, e aí a dama já se ligou, então ela fica enfrentando ele, enfim, essa foi um pouco a interpretação que a gente deu, né, mas é isso, assim, ela fica enfrentando e o outro o tempo inteiro